Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos nossos corações pela oração, pela penitência, pela caridade. Hoje, aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor, para realizar o mistério de sua morte e ressurreição. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça de sua cruz, participemos também de sua ressurreição e sua vida. Eu convido que vocês levantem os seus ramos, para que nesse momento nós possamos rezar e em seguida abençoar estes ramos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoais estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé, de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide ao povoado que está aí em frente, e logo ali encontrareis amarrado um jumentinho, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que estáis fazendo isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas o mandará logo de volta. Eles foram encontrar o jumentinho amarrado junto à porta do lado de fora, na rua, e desamarraram. Alguns que aí estavam disseram: O que estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho e espalharam ramos que havia espalhado nos campos. Os que iam pela frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem e o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército que estava bem em frente dele viu como Jesus havia inspirado e disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. De Ramos é o encerramento do tempo de Quaresma e é a solenidade que nos introduz dentro da semana de graça, que nós, como cristãos, chamamos de Semana Santa. Semana do nosso mistério, semana onde nós de fato mergulhamos dentro do mistério da salvação. Hoje é o único dia, fora a Sexta-feira Santa, que se proclama a paixão de Jesus, justamente para nos colocar dentro desse mistério. Mas antes de ouvirmos a paixão de Jesus, nós também acompanhamos os passos de Jesus. Segundo os estudiosos, Jesus foi formando multidão ao longo de sua caminhada, que durou muito tempo, até entrar em Jerusalém.
Por isso que muitas vezes nós nos perguntamos, quem eram aqueles que acompanhavam Jesus? Quem foram aqueles que aclamaram, que jogaram seus ramos, que reconheceram, cantando, rezando e dizendo, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana no mais alto dos céus, reconhecendo que de fato Jesus Cristo era o Salvador. Segundo os estudiosos, eram aquelas pessoas simples, não era o povo de Jerusalém, não era o povo letrado, mas era o povo simples que acreditaram em Jesus, que seguiram Jesus, que estiveram com Ele durante os 3 anos de pregação, durante os 3 anos de doutrina, durante os 3 anos que Jesus mostrou de fato o reino de Deus e quem era Deus. Por isto é o grande mistério que muitas vezes nós celebramos. E a grande dificuldade de entender o ser humano. Quando de fato nós reconhecemos quem é Jesus? Muitos mesmo, acompanhando os passos de Jesus, não têm certeza de quem era Jesus, que Ele era de fato o Filho de Deus. Mas isso foi se revelando ao longo da caminhada de Jesus. Em muitos momentos, se nós recordamos, Jesus diz, não conte nada a ninguém, não chegou a minha hora, não é o momento, porque o povo precisava mergulhar nesse mistério para entender a verdadeira missão de Jesus. E nós sempre temos a certeza, e confirmamos isso, que a morte de Jesus se deu pela fidelidade àquilo que Deus tinha confiado a Ele, a seu Filho Jesus. Por isso que nós mergulhamos dentro desse mistério, tendo a certeza de que o próprio Jesus, em algum momento disse, se é possível, afasta de mim, mas não seja feito a minha vontade, mas sim a tua vontade. Por isso, meus caros irmãos, neste tempo é um tempo que muitas vezes nós nos perguntamos muitas coisas que nós já sabemos. Hoje nós celebramos este mistério, tendo a certeza daquilo que celebramos, tendo a certeza do mistério da nossa fé, tendo a certeza daquilo que a igreja proclama como fé. Mas, para aqueles que acompanhavam Jesus, sempre parava uma dúvida de fato, mesmo que a própria palavra de Deus, a própria Escritura, já falava que o rei não seria um rei de autoridade. Por isso que a grande dificuldade que nós temos hoje como cristãos, mesmo que quando fazemos uma caminhada, é pensarmos não conforme a vontade dos homens, não conforme aquilo que os homens pensam, mas sim conforme a vontade de Deus. A simplicidade de Jesus, o reinado de Jesus, fez com que as pessoas não reconhecessem quem de fato Ele era, porque se esperava um rei que viesse para exterminar os maus, que viesse combater a espada aqueles que não estavam sendo justos. E a forma de Jesus agir foi completamente ao contrário daquilo que as pessoas esperavam. Isso fez com que muitos não reconhecessem, ou muitos até não quisessem que Jesus fosse o rei esperado, porque a forma com que ele esperava era justamente o contrário. Aí nós começamos a entender por que é tão difícil entrar na lógica de Deus. Por que é tão difícil entrar dentro do Espírito de Deus? Por que é tão difícil entrar na misericórdia de Deus? Porque a maneira de Deus pensar é muito diferente da maneira humana. Por isso que quanto mais humanos somos, mais dificuldade nós temos de entrar dentro do mistério. Se nós não nos divinizarmos, se nós não entrarmos dentro do coração de Deus, se nós não entendermos o mistério de Deus, e se nós não mergulharmos nesse seu amor, nós vamos viver sim a nossa fé, mas vamos viver de forma racional. Vamos dizer sim, podemos até
proclamar a nossa fé, mas sempre vamos estar à margem daquilo que de fato celebramos. Para entender e viver verdadeiramente esse mistério, é necessário que a gente mergulhe dentro desse mistério pelo amor, pelo coração de Deus. Porque senão nós vamos acompanhar mais uma Semana Santa, vamos celebrar mais um Trito, mas não viver intensamente cada passo, cada dor, cada sofrimento, mas cada glória, cada graça. Oxalá que a gente possa fazer também como soldados. Na cruz, ele foi reconhecido. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Somente na cruz, com a morte de Jesus, que ele foi reconhecido como Filho de Deus. Que nós também tenhamos essa graça de reconhecer quem é Jesus, como Filho de Deus, como nosso Salvador. Por isso que esta semana se chama Semana Santa. Semana para aprofundar a nossa vida de santidade, para aprofundar a nossa vida de fé e para viver sempre mais intensamente tudo aquilo que nós vivemos e celebramos. Que oxalá nós possamos não apenas levantar os nossos ramos e defender a nossa fé, mas viver a nossa fé intensamente. Essa semana, meus caros irmãos, eu convido que a cada dia a gente possa renovar a nossa fé na certeza de que Deus nos atende. Esta é a semana intensa de oração contra tudo aquilo que está acontecendo. Que a gente possa pedir a misericórdia do Senhor que nos afaste desta pandemia. Esta é a semana de graça. É a semana que nós cristãos temos que de fato clamar ao Senhor pela nossa fé, tudo aquilo que de fato nós acreditamos. Nós sabemos que a cruz de Cristo é a grande redenção. E que nós possamos alcançar também a redenção, a graça, tendo a certeza de que Cristo nos salvou, fomos salvos e que possamos acreditar nessa salvação. Que Deus nos abençoe e que possamos viver intensamente esta semana com todas as graças e bênçãos que ela nos oferece. Creio em Deus Pai,